Nós vamos retomar hoje a sequência do estudo começado em algum momento do ano passado, que eu não faço ideia, que é a exposição da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos estudado, temos aprendido, tem sido um tempo, digo para mim, muito proveitoso em ver como que o Evangelho transforma vidas. O relato de Paulo aos Tessalonicenses é maravilhoso, é incrível. E ao estudar este livro aqui para a Escola Bíblica Dominical, eu então vou fazer o que fiz no início da série, entendendo e relembrando a leitura já deste livro antes, né? É importante a gente ler o todo, é importante a gente estar contextualizado. Então eu fiquei 30 dias de férias. Mês de dezembro é um mês onde, segundo domingo de dezembro, a mensagem foi voltada para o dia da Bíblia, já próximo do Natal, sobre o nascimento de Cristo, final do ano, sobre o ano novo, né, o culto da virada. Então nós não tivemos a exposição de 1 Tessalonicenses em dezembro e em janeiro e metade de fevereiro. Então, de verdade mesmo, eu tive que ouvir a própria mensagem que preguei para lembrar o que eu havia compartilhado na última ocasião. Então, se você não lembrar, não vou ficar bravo, porque eu sou o campeão de esquecimento, né? Então, como poderia eu, tão limitado com a mente nesse sentido, começar de onde paramos e dar sequência, sem resgatar parte, ou contextualizar o que já foi tratado? Eu sou assim, eu tenho dificuldades de trabalhar de uma forma, indutiva ou dedutiva. Eu lembro de uma matéria no seminário, era matéria de grego, terrível, terrível, e eu detestava o livro adotado para a matéria, o livro texto da matéria, porque era um livro antigo, e era um livro que o autor seguia o método de ensino dedutivo, ou seja, ele falou uma vez, ele explicou uma vez, acabou. 6, 7 capítulos para frente, ele resgatava a necessidade de um conceito já dado, e já expliquei, já ensinei, ele já deduzia que o aluno já aprendeu. E eu sou aquele aluno lerdo, lento, tem que ficar. Então eu não gostava daquele livro, não gostava. E tem outros livros que é um método indutivo. Ele induz o aluno, ele resgata e ele lança de novo a ideia, e vamos trabalhar essa fixação desse conceito, e volta novamente, traz, e vamos. Eu gosto disso. Então eu sigo séries de estudos, sigo série de exposição, mas sempre faço dessa forma. Existiu uma pausa, vamos resgatar de forma a envolver todo mundo, quem esteve em lembrança e quem não esteve em contextualização, para que a gente siga daqui para frente na mesma página. Então eu acho que não há forma melhor de fazer isso, do que o excelente vídeo que o pessoal do Projeto Bíblica, tem feito, e nós vamos assistir mais uma vez esse vídeo, e eu farei a leitura dos 2 capítulos já pregados, e aí seguiremos a sequência, tá bom? Então vamos ouvir e assistir. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é provavelmente a carta mais antiga que temos de Paulo, e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica.
cristãos em Tessalônica, depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou uma carta com dois como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são conexões. Numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm no seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com uma cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras. Não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar.
Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que Ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como Rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Resgatou muita coisa já? Vamos fazer a leitura do capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Então, no tempo que temos reservado, nós meditaremos no texto bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos do seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Diminui um pouquinho, Gabriel, que está dando microfonia. Versículo ainda na sequência, 5. E vocês sabem muito bem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Capítulo 2, verso 1. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em Deus, em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso,
falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Ainda que como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências. Agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós o amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter o sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que trabalhamos, ou que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno. Pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creram. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram na mão de seu próprio povo, os judeus. Eles maltrataram o Senhor e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Verso 17, que é de onde nós paramos e meditaremos nessa porção, até o 20. Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentíamos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do nosso Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são o nosso orgulho e nossa alegria. Ok, irmãos, vimos o vídeo, lemos os 2 capítulos já pregados em algumas oportunidades e seguiremos aqui, mas vamos fazer a última oração. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra lida e peço que o Senhor nos ajude a compreendê-la agora por meio da explicação do texto. Me use como instrumento em tuas mãos e nos edifique pela pregação da tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um trecho extremamente significativo para nós, que fala e revela o amor verdadeiro e sincero de Paulo pelos irmãos tessalonicenses.
A passagem de Paulo em Tessalônica foi tão curta, foi tão rápida, né? Pela leitura de Atos, nós vemos que por 3 semanas ele esteve ali presente. Acredito eu, assim como, né, ou influenciado por outros estudiosos, de que essa presença em Tessalônica se deu por mais do que 3 semanas. Mas o ponto é que foi muito rápido. De forma alguma ultrapassou 6 meses. Ninguém defende mais do que isso, né? 3 meses, no máximo 6. E esse homem está em Atenas, privado de estar lá com os irmãos, e esse homem tem um desejo, esse homem nutre um desejo pulsante, o desejo de ver os irmãos, de estar com os irmãos, de cultuar a Deus junto com os irmãos. E eu penso que isso nada mais é do que a própria proposta do cristianismo. O cristianismo é uma realidade projetada para acontecer e para funcionar em um ambiente de relacionamento. Cristianismo não é um chamado para uma corrida solo. Cristianismo, se fôssemos, né, compará-lo com uma prova aí, já mencionada aqui, é uma corrida de revezamento. Tem várias pessoas, são várias etapas, mas é um conjunto, é um time, é um grupo. A Bíblia vai falar da igreja sempre envolvendo o quê? O plural. É a assembleia, é a reunião dos santos. É o corpo de Cristo, é o edifício de Deus, é a lavoura de Deus. Essa é a forma como Deus, na palavra do Senhor, vai se referir para a igreja, para os cristãos. A vida do cristianismo é um chamado do próprio Cristo a desenvolvermos um relacionamento, primeiro verticalmente com o próprio Deus e depois no horizontal para com as pessoas. Não existe cristianismo separado, não existe cristianismo só, não existe crente desigrejado. Não existe isso. Então, quando nós olhamos para a própria realidade do cristianismo, nós vemos um chamado, primeiro, para que o pecador se aproxime de Deus, e a palavra do Senhor vai nos orientar como posso eu, pecador, ser aceito por este Deus Santo, e na sequência a Bíblia vai caminhar na direção de responder para nós, como posso eu, pecador, caminhar com esse Deus Santo. Esse é o cristianismo, esse é o chamado recebido para andar com Deus, esse é o discipulado. Nós somos discípulos de Jesus, porque tendo sido chamados, nós estamos em um relacionamento com o Mestre, do qual Ele reproduz em nós a plenitude da vida que tem. E essa plenitude da vida que o próprio Cristo tem, nos envolve com o próprio Cristo a ponto de não apenas ter a nossa vida influenciada nas decisões tomadas, na direção a seguir, nos negócios a fazer, como também o desejo de estarmos ligados e sermos bênção na vida de outras pessoas. Esse é o cristianismo. O cristianismo não se trata de cumprir regras, não é algo que se faz, mas é uma vida em transformação, é um viver que agrade a Deus, é o conduzir da nossa vida de forma a ser agradável a Deus e louvável diante dos homens. Então, é isso que nós notamos aqui, o amor de Paulo pelos Tessalonicenses. Ele diz que estavam separados por um breve tempo. Você leu junto comigo aí? Versículo 17. Depois de um breve tempo separados de vocês. E o sentido aqui não é que Paulo estava ausente, desconectado fisicamente dos irmãos por alguma escolha. Paulo não recebeu aqui férias e por isso estava ausente dos irmãos. Paulo não estava aqui em algum compromisso de negócio, de viagem e ausente dos irmãos. O sentido aqui é que Paulo havia sido arrancado dos irmãos. A atualizada vai trazer essa expressão: nós somos arrancados de vocês. E é exatamente isso que aconteceu. Ele foi expulso de Tessalônica. Ele já vinha sendo expulso por onde passava. Havia sido expulso de Bereia.
Ele foi para Tessalônica, prega o evangelho, pessoas creem em Cristo Jesus, e após algum pouco tempo ele é expulso de Tessalônica, e ele caminha e ele é expulso por onde ele está, e nesse momento ele está em Atenas, até ter problema lá também. E o sentido aqui é que havia sido arrancado, havia sido usado força para existir nesse momento a separação. E o que é interessante aqui não é falar de Paulo ausente, não é falar do ter sido arrancado à força, mas é falar de que mesmo estando longe fisicamente, Paulo está dizendo: o meu coração está aí com vocês. Isso aqui que se destaca no texto. É o desejo. Paulo nutre afeições, sentimento, e as emoções de Paulo estão direcionadas para estar com aqueles irmãos. Você já esteve distante fisicamente, mas com o coração presente em outro lugar? Você já teve assim? Eu espero que não esteja agora, nesse momento, tá? Presente aqui, mas o coração e a mente em outro lugar. Não faça isso. Mas eu me recordo quando eu namorava com a Suzana, 400 quilômetros de distância, e eu não fui privilegiado, né, a ponto de quase todo final de semana estar lá, viajando, né? Não deu, não tinha, como é que é lá, o Imoto lá, o Buzz, não tinha isso, viu, Clinton? Não tinha, não dava para viajar por R$30 para o Rio de Janeiro. Mas existia um negócio maravilhoso, que era uma operadora telefônica aí, chamada TIM. E tinha umas promoções para quem falava muito, né? E eu falava demais. E eu me recordo que, cansado, descansado, com chuva, sem chuva, com calor, com frio, era 1 hora no telefone, todo dia, né? Então tá bom, tá, desliga. Não vou desligar não, eu também não. Então, não. Era assim, né? Desliga? Não vou desligar, eu também não. Então assim, distante, né, fisicamente, mas onde estava o coração? Está lá. Essa era a verdade. Agora, pergunto eu para os irmãos, se distante, como eu mencionei para os irmãos, se por um mês eu sequer ligasse para a Suzana, sequer fizesse contato, não tinha WhatsApp também, tinha MSN, que eu não usava, né? Tinha o que mais que eu não lembro, e-mail, não usava, era só o telefone mesmo, a ligação, e nem era smartphone, era o tijolão mesmo, né? Aquele antiguinho, aquele Nokiazinho antigo que não caía, não quebrava, aquilo era uma beleza. Mas se por um mês eu não ligasse, não fizesse contato, não tivesse, né, proximidade alguma, o que é que os irmãos diriam, né, da minha defesa, do meu amor pela Suzana? Tu colocaria em xeque, não colocaria? Sei não se ama de verdade, não é? Por quê? Porque mesmo estando distante, quando a gente ama, o coração está presente. O espírito, nosso espírito, né? Ou seja, a intenção, o desejo, anela por estar lá e rompe as barreiras. E fazemos-nos percebido. Então, eu penso que, irmãos, nós temos atravessado um cristianismo muito ralé. Um cristianismo muito light. Uma proposta de caminhar com Deus muito suave. Onde cada um dá o colorido do jeito que bem entende, do jeito que se adapta melhor, do jeito que quer. Tente imaginar o apóstolo Paulo nessas condições que eu vou colocar aqui agora, a partir de agora. Tente imaginar Paulo falando para os irmãos, mandando recado por Timóteo, ou ouvindo do próprio Timóteo, né? Ou lidando com a situação. Qual que é a situação? Paulo está longe e ele está dizendo que gostaria de estar lá. Ele está trabalhando para estar lá. O texto diz que, ele fala assim, meu coração nunca abandonou vocês.
e tenho me esforçado para estar aí. Você consegue imaginar Timóteo de repente chegando para Paulo, Paulo conversando com Timóteo, dizendo, rapaz, eu estou com a vontade de ir lá, mas olha, sinceramente, se tiver alguém aí que não quer, né, que tem falado mal de mim, se tem alguém daqui para lá da cidade, que quer o meu mal, que estão aí com um cochichinho aí, eu não vou não. E Timóteo diz, Paulo, então você não vai não, porque tem um bocado de gente aí. Parece que você não é bem recebido lá na cidade não. Aí Paulo se dirige para os irmãos, irmãos, eu tenho um desejo tão grande de estar aí, mas não está dando certo. Ou ainda, né, Paulo dizendo, escrevendo, irmãos, olha, nós temos atravessado aqui em Tessalônica um calor tão grande, vamos pegar hoje, né? Um calor escaldante, está tudo descontrolado aí, e olha, sinceramente, eu fico meio mole, baixa pressão, e eu não estou aguentando ir aí não, mas eu estou me esforçando. Cola isso? Você consegue ver isso colando na vida desse homem? Ou de repente ele dizer assim, olha irmão, vocês sabem a distância que eu moro, o ônibus aqui dia de domingo é mais espaçado, então para mim estar na igreja, ou eu tenho que me programar para chegar 1 hora antes, e se eu chegar 1 hora antes não tenho o que fazer. Ou o próximo ônibus eu vou chegar meia hora depois, aí eu não gosto de chegar atrasado, então eu já nem vou, mas eu estou tentando. Cola essa sobre este homem? Não vai, né? Ou então ele dizer, irmãos, amados de Deus, anelo estar presente, mas nós temos atravessado um período chuvoso, e a Defesa Civil mandou no meu celular que corre risco de tempestade na região de vocês aí. E para preservação da minha integridade física, eu vou assistir de casa. Consegue? Consegue aceitar isso sobre este homem? Consegue ser algo justificável para este homem? Não dá, né? Ou de repente ele diz, irmãos, eu não estou muito bem de saúde. Eu comecei com uma dorzinha e eu acho que essa dor vai aumentar. Aí não dá para ir. Eu não consigo ver Paulo, se tivesse dito, né? Mas não consigo ver. Você consegue? Não, né? Seria aceitável para Paulo ou para a igreja em Tessalônica essas desculpas esfarrapadas? Seria? E por que é para nós hoje? Por que todas essas e um bocado de outras questões tão simples e pequenas têm sido motivo para o nosso viver relapso de um cristianismo solto, sem na verdade não ser anelante, desejoso e pulsante, apaixonadamente, o nos reunirmos? Por quê? Eu penso que o desejo de estar com o povo de Deus, visto aqui na vida do apóstolo Paulo, é resultado, é reflexo do próprio amor de Paulo por Deus. Por isso que ele deseja tanto estar com esses irmãos. Por isso que ele anela tanto estar com esses irmãos. E nós vamos ver o versículo 1 do capítulo 3, que ele diz, irmãos, eu não pude suportar mais, então eu enviei Timóteo. No domingo que vem, viu, Fer? É só spoiler, né? Só adiantamento. Eu não pude suportar mais, então eu enviei Timóteo, porque eu preciso saber como vocês estão. As tribulações nesses novos convertidos, o ataque de Satanás tem sido grande, e Paulo vai dizer, se não der tempo hoje, provavelmente não vai dar mesmo, né? Ele vai dizer aqui, irmãos, eu tentei não uma, mas 2 vezes estar aí, mas o próprio Satanás quebrou a rua. A ideia da palavra impedir é literalmente quebrar a rua impedindo a passagem. Então, nós vivemos um momento do ser cristão muito frouxo. O calor nos impede de estar, a chuva nos impede de estar, a dor no cabelo impede de estar, o filho que está estudando para a semana de prova faz com que nós não cheguemos. Ouvi junto com o Rony recentemente sobre, né, uma família que não vai mais no culto à noite porque
prioriza, as crianças têm horário de dormir. E aí, porque o culto no domingo excede o horário dos babies dormirem, nós não iremos mais para a igreja no domingo. Porque eles precisam dormir à noite para à tarde na segunda-feira irem para a escola. Que cristianismo falso. Nós vamos estudar antes do horário de culto. Nós vamos estudar depois, se preciso for. Mas no dia do Senhor, estaremos na casa do Senhor para adorar o Senhor. Eu não vejo esse homem sequer imaginando qualquer coisa daquilo que é tão normal para nós hoje. É a desculpa técnica. Por motivo de força maior. Não será possível a minha plena presença entre os irmãos. Oxi. Irmãos, às vezes não dá mesmo. Às vezes você irá adorar a Deus e o que Deus requer de você, em determinadas situações, sabe como? É ficando lá. É auxiliando. Eu não estou aqui querendo levantar uma bandeira, tá? É legalista. Mas eu estou querendo romper com o modus operandi de um cristianismo que se não der para mim vir esse mês, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Na casa do Senhor nós precisamos, na verdade, a definição de religião é justamente a frequência do adorador diante do seu Deus. Aqui eu sou da religião fulana das quantas, não praticante. Então você não é de fulano das quantas, coisa nenhuma. Se não é praticante, não é. É a prática, é a obediência, é a perseverança. E quando nós olhamos aqui para esse texto, é impressionante, é incrível como que Paulo deseja e anela estar na presença daqueles irmãos, para encorajá-los, para ensiná-los, para edificá-los, para ser edificado, mas entendendo que juntos nós somos igreja, e juntos nós louvamos a Deus. Culto só se presta, culto de igreja só se presta juntos, presencialmente juntos. Culto pessoal, culto familiar eu presto pessoalmente, adoração eu presto junto com a minha família. Agora, culto eclesiástico somente juntos, sendo aqui, sendo lá, em qualquer lugar. Porque igreja não é o prédio, igreja é o povo reunido. Mas só louvamos a Deus como corpo, quando estamos unidos como corpo. Então tem se desenvolvido um cristianismo muito frouxo, irmãos. Qualquer motivo a gente não vem, qualquer motivo não dá, qualquer coisa pequena. Tem que pensar você sobre as condições que temos colocado. Se a gente estivesse em guerra, se o nosso país estivesse guerreando, qualquer desculpa dessa aí funcionaria? Ou não é nem questão de funcionar, é questão, seria sacado por nós uma situação como nós temos colocado? Jamais. Ou vamos pensar, não estamos em guerra, pensa aqui no contexto nosso, contexto vivido dia após dia. Já pensou você chegar lá na empresa e dizer para ele, ó, estava muito calor, e eu estava meio zonzo, acho que a pressão baixou, aí eu não vim essa semana. Dá certo? Se a Defesa Civil avisar no seu celular que amanhã tem risco de tempestade, você vai fazer o que em relação ao trabalho? Hã? Vai sair mais cedo? Que lindo, né? Vai mais cedo. Se precisar segurar o pé e ficar lá no prédio, lá, que é alto, que não tem risco de alagamento, vai fazer? E ainda vai pedir oração no grupo da igreja. Irmãos, orem por mim. Não é verdade, irmãos? E é isso que Deus quer mesmo, viu? Compromisso. Só que por que quando o assunto é igreja, a gente faz de forma relapsa, solta? E mais do que isso, eu quero enfatizar aqui, nos minutos que temos, é que, irmãos, eu não quero desenvolver uma ideia que não é a ideia do texto, que não é a ideia da Bíblia, que o que vale é marcar o ponto. Não é isso. Não é isso. O que Deus quer não é adoradores
fixos, engessados. Deus não está procurando isso. Deus não está procurando pessoas que não irão faltar. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É estar aqui sim, mas é querer estar aqui. É estar presente sim, mas é anelar por estar presente. O cristão em nossos dias faltar num culto de domingo deve ser o momento mais desconcertante da sua semana. Deve ser aquela coisa que te tira do eixo. Que dia que é hoje? Porque assim, eu não estive no dia do Senhor, na casa do Senhor. Mas eu não quero vender uma ideia de que o que é importante, que já agradou a Deus, é simplesmente chegar e sentar e estar aqui. Não, não é isso. Mas é estar aqui entendendo que estou fazendo o que agrada ao meu Senhor. Estou aqui porque aquele que me resgatou das trevas, me chamou para a luz, me envolveu em amor, me tirou de um lamaçal de pecado, firmou os meus pés, tirou o meu nome da lista daqueles que estavam destinados para o inferno, me deu o nome no livro da vida, do qual estarei para sempre, pelos séculos dos séculos, na presença de Deus, e até que isso aconteça, me alegro com todo o meu coração, cada oportunidade que tenho de estar na presença de Deus, e de todos aqueles a quem Jesus também fez isso. É isso, irmãos. Eu não estou querendo aqui dizer que você tem que entrar dando risada na igreja. Não estou querendo dizer isso. Eu sei que aqui nós temos pessoas que estão extremamente felizes e alegres pelo seu contexto, mas tem pessoas aqui que estão com o coração partido. Então não estou querendo dizer que você tem que estar dando risada. Não é isso. Mas é entender que estar na presença de Deus é conforme o salmista disse e escreveu: alegrei-me quando me disseram, hoje é dia de estar na casa de Deus. Então, que o Senhor nos capacite, nos abençoe a mais do que fazer, a viver. A mais do que, vou bater o ponto. Não, não bata o ponto não. Quebra o ponto. Esquece o ponto. Eu tenho um cartão. Nem venha mais. Nem traga cartão e nem venha mais. Porque ser cristão e fazer parte da igreja não é esse tipo de coisa que eu tenho ensinado. Tanto quanto possível, esteja. Mas ao estar, louve ao Senhor. Ao estar, se alegre junto com aqueles que também estão passando lutas e problemas, mas a graça de Deus tem nos sustentado. O culto é um momento de renovar as nossas forças. Pelas verdades cantadas, pela palavra pregada, pelo testemunho dito, e encarar mais uma semana de trabalho, de ida, de vinda, de chuva, de tempestade, de trem lotado, de calor, de frio, mas uma semana de batalha espiritual. Paulo vai dizer, e vou abordar na semana que vem, ele vai dizer: irmãos, a minha ausência aí, quem está por trás disso é o próprio Satanás, que tem impedido. Satanás trabalha para nos impedir de estar na presença de Deus, de fazer o que Deus deseja, de ler a palavra, de orar, e isso vai gerando em nós desânimo, isso vai gerando em nós abatimento, e de repente nós somos presa fácil de Satanás. Mas o que é interessante é saber que a própria oposição na vida de Paulo, e deve ser para mim e para você, a própria oposição de Satanás em impedir Paulo, não foi motivo de deixá-lo para baixo, foi motivo de mais determinado, assim quando Deus permitiu, eu vou estar aí, e ele foi, e ele visitou, e ele louvou a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos orar por várias situações de irmãos, que têm enfrentado luta, que estão ausentes. Sabemos que a luta tem sido grande, Hoje o Vitor está aqui com nós, mas o Vitor está atravessando um momento difícil com o sogro, internado, em coma, mas já voltou, e provavelmente, Vitor? Pode ser que o Vitor chegue em casa e ou ele já chegou, ou ele estará chegando hoje, não é isso? Ok. Ore. Vamos orar. Outros irmãos atravessando lutas e dificuldades. Vamos orar. A ausência de um membro do corpo deve ser sentida não apenas pelo irmão que está ausente, mas por quem está aqui também. Por quem está aqui.
Então, irmãos, domingo, eu de verdade, não digo isso por qualquer outro motivo, mas digo isso por verdade. Eu não vejo a hora da semana passar rápido. Para domingo a gente está aqui de novo. Para quarta-feira. Você não faz ideia que eu estou olhando para cada um aqui imaginando. Rapaz, não vai caber não. Não vai dar certo não. Vamos ter que vir aqui, vamos ter que arrumar os bancos, vamos ligar esse ventilador. Né? Enquanto o ar chega, né, vai chegar. Daqui uns tempo aí vai ter. Mas eu fico imaginando, eu fico nutrindo, né, esse pensamento. Tudo gira em torno do quê? Que alegria estarmos juntos. Que alegria. Férias é maravilhoso. A gente vai para outros lugares, a gente tem comunhão com outros pastores e colegas, a gente louva a Deus com outras igrejas, a gente aprende muitas coisas de como tem sido feito, como que funciona, a gente volta, né, enxergando um monte de detalhezinho. Rapaz, que coisa que nós estamos, né, nem percebendo aqui. Olha isso, eu fui na igreja recentemente, impressionante, a igreja que talvez tenha 6, 7 vezes maior do que o nosso número aqui. Criança, aquele monte de criança, mas do início do culto ao final, um silêncio, uma ordem, uma decência, sem mexer daqui, levantar de lá, bater, trombar, não tinha nada disso, irmão, nada disso. Que coisa incrível ter visto aquilo. E a gente vê várias outras coisas, mas sabe qual que é o outro lado de estar em férias? É que a gente não está aqui, né? E aí, por isso que de vez em quando, mês de férias, eu estou aqui, porque eu amo estar na presença de Deus, na presença dos irmãos. Então, que possa ser uma verdade para cada um de nós, desejar estar aqui, anelar por estar aqui, e louvar a Deus por cada oportunidade possível. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos a Deus. Queremos que o Senhor trabalhe em nosso coração, trabalhe nas nossas emoções, nos nossos desejos, nos capacitando, ó Deus, a nos alegrar em Tua presença e a nos alegrar na presença daqueles a quem o Senhor resgatou. Nem sempre isso é uma realidade possível, sabemos disso, mas queremos que seja uma realidade majoritária. Queremos que a exceção seja a ausência, que a exceção seja o estarmos abatidos, mas mesmo abatidos, queremos sair daqui renovados e animados pela presença do Senhor. Nos abençoe quanto à nossa leitura da Bíblia, conforme o início da EBD de hoje, que possamos encará-la entendendo que estamos em um relacionamento com o Senhor, e abriremos as páginas da Tua Palavra, muito mais do que para aprender algo, mas para passar um tempo com o Senhor, desfrutando da presença do Senhor. Isso alegra o Teu coração, isso também alegra o nosso coração. Nos abençoe, nos dê uma semana de paz, nos sustente, nos livre do mal e nos proporcione condições de nos chegarmos na quarta-feira para continuarmos louvando o Senhor. Agradecidos nós estamos e oramos no nome de Jesus. Amém.